em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do 37 até o 44, Mateus 24, do 37 até o 44, né? Glória a Deus. Eu não havia combinado com o Arnaldo sobre o que ele falou, mas algumas coisas vão estar dentro desse contexto, amém? Eu creio que o Espírito seja o mesmo. A palavra de Deus, ela diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Até aqui. Feche os teus olhos. Querido Deus, fala conosco nesta noite através da Tua palavra, Pai. Senhor, abre os nossos ouvidos, Pai. Abre os nossos olhos, Deus. Tantas escamas estão nos atrapalhando de enxergarmos a verdade da Tua palavra. E eu oro para que nesta noite, assim como Ananias, quando colocou as mãos sobre Saulo, aquelas escamas caíram dos olhos de Saulo, e Saulo passou a enxergar e enxergar tudo de uma forma diferente. Que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo coloque as mãos sobre nós e possa tirar todas as escamas que estão nos impedindo de enxergarmos de uma forma clara e objetiva a palavra do Senhor. Pai, o Senhor tem toda a liberdade neste lugar, Deus, de fazer as coisas como o Senhor quiser e bem entender. Eu estou aqui nesta noite como um instrumento, como uma ferramenta Tua neste lugar. De mim mesmo, Pai, eu não tenho nada para oferecer. E é por isso que eu declaro a minha total dependência do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito use a minha vida e fale através da minha boca tudo aquilo que precisa ser dito neste lugar. Que toda resistência, Deus, caia por terra. Que toda preocupação, todo cansaço, todo desânimo, Senhor. Meu Deus, aqueles que não têm mais esperança num futuro melhor, que nesta noite a Tua palavra restaure esta visão no coração dos Teus filhos. Que todo desânimo, Senhor, hoje caia por terra. Que a alegria e a força e o vigor do Senhor sobrevenha sobre a Tua igreja, Pai. Meu Deus, que esse tempo, aonde o Senhor falará conosco, que as verdades da Tua palavra sejam como flechas que atinjam o centro do nosso coração, Deus, e possam nos confrontar diante daquilo que nós temos vivido, Pai. Meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade, como eu disse, para fazer o que o Senhor quiser e bem entender neste tempo. É o que nós oramos e também é o que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Podem se assentar. Uma boa e abençoada noite para todos vocês, né? Para todos aqueles que estão ali online também nos assistindo, né? Nos vendo nesse momento. Nessa noite eu quero falar sobre um tema chamado indiferentes com Deus, ou indiferente com Deus, né? Esse assunto, ele tem trago um peso muito grande no meu coração. Na verdade, Deus, ele
Ele tem falado muito comigo sobre esse assunto, sobre essa indiferença. E eu vejo que durante esses dias eu tenho pensado tanto sobre isso, e eu tenho olhado para a minha vida principalmente, porque eu entendo que quando nós vamos pregar a palavra de Deus, estar aqui falando da palavra de Deus, primeiro Deus precisa falar com aquele que está pregando, né? E Deus falou muito comigo sobre essa questão de indiferença e o quanto isso é sério nas nossas vidas. Então eu vejo que nessa noite a minha missão aqui é levar você a refletir sobre não ser indiferente com Deus. Não ser indiferente com Deus. E eu quero usar esse texto que eu acabei de ler agora para tratar algumas verdades que o Espírito Santo ele colocou ao meu coração. Mas antes de eu entrar nesse assunto especificamente, eu quero lançar uma palavra de motivação no coração daqueles que buscam por suas famílias sozinho, né? Existem algumas pessoas que buscam por sua família sozinho. Existem algumas esposas que estão buscando pelo seu marido, pelos seus filhos sozinhos. E existem alguns maridos também que estão buscando, né, por sua esposa e por seus filhos, por sua família sozinho. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de motivação, de incentivo ao seu coração, para que você não desista de buscar por sua família. Porque quando nós olhamos para esse texto de Noé, nós vemos que claramente esse homem buscou sozinho e ele salvou toda a sua família. Então você que está buscando pela sua família, você que está lutando pela salvação da sua família, não pare, continue lutando pela salvação da sua família, porque o seu trabalho não é em vão diante do Senhor. Não será em vão diante do Senhor. Não desista. Porque muitas vezes o desânimo ele vem, né? Nós estamos buscando e parece que quanto mais nós buscamos, mais as coisas acontecem dentro da nossa casa, mais o inimigo se levanta e os problemas vão surgindo. E a primeira coisa que surge no nosso coração é o desejo de desistir, de parar. Mas nessa noite eu quero incentivar você e declarar: não desista, não se desanime, continue lutando e continue buscando pelos teus, porque você pode ter certeza, o Senhor tem visto o seu empenho, e Ele não deixará você em vão, Ele não deixará que a sua busca seja à toa, no tempo certo, no tempo correto, certamente Ele trará salvação para você e para toda a sua família, eu não tenho dúvidas disso, amém, queridos? E esse texto que nós acabamos de ler, ele se inicia dizendo, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Senhor. E quando nós olhamos para esse contexto, nós logo pensamos o seguinte: quando nós olhamos para uma frase ou para um versículo como esse, nós logo pensamos em estar na igreja. Nós logo pensamos em nos aproximar de Deus, de estar na casa de Deus. Mas, queridos, somente estar na casa de Deus pode não ser o suficiente para a sua salvação. Somente estar numa igreja, somente fazer parte de uma igreja, pode não ser o suficiente. E é sobre isso que eu quero levar você nessa noite a refletir um pouco, né? E eu quero começar entendendo o que significa essa indiferença, porque se nós estamos falando sobre indiferente com Deus, nós precisamos entender o que significa essa palavra indiferença, né? E a indiferença, queridos, um significado de indiferença é falta de interesse por algo ou por alguém. Então, se nós estamos falando de indiferente com Deus, nós estamos falando de uma falta de interesse por Deus. Indiferença também é o desinteresse por Deus e pelas coisas de Deus. Também significa, a indiferença também significa a falta de atração por algo, ou a falta de atração pelo próprio Deus. A indiferença também
ela significa não dar preferência para algo ou alguém, ou não dar preferência para Deus. A indiferença também, ela significa frieza, e muitas das vezes a frieza com o próprio Deus. E eu coloquei um outro significado aqui, que indiferença é a falta de atenção e do cuidado, ou a dedicação para com Deus e para com a sua palavra. Isso é a indiferença. Esse é o significado da indiferença. Agora a pergunta é, e o que a indiferença ela pode causar na minha vida? O que essa indiferença com Deus, ela pode causar na minha vida? Queridos, a primeira coisa é, o meu coração, ele vai se esfriando, e eu vou perdendo o gosto e o sabor pelas coisas de Deus. Isso é muito sério. Eu posso estar dentro da igreja, meu irmão, mas eu já posso não ter mais gosto, e nem as coisas de Deus podem não ter mais gosto para mim, e nem sabor. Elas são indiferentes para mim. Eu posso estar dentro de um ambiente onde muitos estão ali gritando e adorando a Deus, e eu na verdade estou ali só observando aqueles que estão gritando e adorando a Deus, mas eu mesmo estou totalmente indiferente a tudo aquilo. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, irmãos. A indiferença, o que a indiferença pode causar em minha vida? A indiferença, escute isso, a indiferença aos poucos, não é repentinamente, é aos poucos, e de uma forma muito suave, ela vai me levando a trocar Deus por coisas, ela vai me levando a trocar Deus por lugares, ela vai me levando a trocar Deus por momentos na minha vida. Aos poucos, você não vai perceber de uma forma radical, mas aos poucos você vai mudando as suas prioridades, de uma forma muito suave. Anteriormente o culto era uma prioridade na sua vida, de repente você deixou de ter o culto como uma prioridade na sua vida. Você era alguém que nunca deixou de estar num culto de Santa Ceia, de repente naquele culto de Santa Ceia, daquele mês, você marcou uma viagem com a sua família, e uma viagem com a sua família é lícito, meu irmão, porque estar com a sua família, se divertir com a sua família, ter tempo de confraternização e comunhão com a sua família, é de Deus, é bênção, mas você deixou de estar num culto de Santa Ceia, para fazer isso, e você nem sequer percebeu, que você marcou bem no dia de um culto de Santa Ceia. Então isso é muito suave, isso acontece de uma forma muito sorrateira, e é muito perigosa, porque quando nós vemos, nós já estamos trocando a Deus por qualquer coisa. E quando eu falo trocar Deus, queridos, eu não estou falando simplesmente no que se resume a um culto, porque isso aqui acontece, esse evento que nós temos aqui chamado culto, ele acontece nesta igreja 2 vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. Quando eu estou falando dessa indiferença, eu estou falando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É quando eu estou na minha casa e algo diz, vá ler a Bíblia, mas eu prefiro assistir um programa de televisão. É quando algo acontece comigo, é quando às vezes numa madrugada eu me desperto, e eu não tenho sono, eu perco o meu sono, e na verdade eu deveria ir para a presença do Senhor e orar um pouco, mas eu às vezes até ligo a televisão, mas eu não oro, eu não abro a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu vou me tornando indiferente. Às vezes o Espírito Santo nos incomoda para um jejum, e nós deixamos aquilo de lado. Então são momentos como esse,
que a indiferença vai criando, vai gerando na minha e na sua vida, que cada vez que isso acontece, vai aumentando mais ainda essa frieza espiritual na minha vida, e eu me torno alguém frio espiritualmente. Meu irmão, entenda, para você agradar a Deus, você vai precisar exercer fé. Fé. Meu irmão, se você não crer que Deus está aqui, você já está frio espiritualmente. Porque a Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estão no nome dEle, ali Ele está. Então o Senhor está aqui, mas eu preciso de fé para crer que Deus está aqui, e eu preciso de fé para crer que não só está aqui, como está passeando no meio de nós, e nos tocando, e nos curando, e nos libertando, e nos convencendo, e nos transformando, e nos fazendo pessoas melhores do que nós já somos. Eu não tenho dúvida disso, meu irmão, eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quando eu vou me tornando frio e indiferente a Deus, eu começo a me tornar racional, e eu começo a ficar prestando atenção nas coisas que eu não deveria, quando eu deveria estar prestando atenção na palavra de Deus e nas coisas de Deus. Eu começo a prestar atenção na nota que o Guilherme deu no violão, eu começo a prestar atenção no tom que o irmão cantou, eu começo a prestar atenção nessas coisas, eu começo a ser um crítico de plantão sobre tudo aquilo que está sendo feito. Mas eu estava aqui, sabe, queridos, com os meus olhos fechados, enquanto eles estavam aqui louvando ao Senhor, e eu estava dizendo assim: Deus, muito obrigado, Senhor, porque cada dia tem sido mais difícil, irmãos, levantar pessoas para fazer a obra de Deus. E quando eu vejo essas pessoas se oferecendo para fazer isso, meu irmão, não tem tom, não tem melodia, não tem nota, sabe? Não tem, querido, não tem, meu irmão. E cada dia isso se tornará mais escasso. Cada dia isso se tornará mais difícil, porque ninguém quer se expor, exatamente porque são muitas as críticas que as pessoas recebem quando elas se expõem. Ai, não gostei do louvor hoje. Ai, tocaram muito alto, porque tocaram muito baixo. Ah, porque o outro gritou, porque o outro não gritou. Meu irmão, quando a gente fala isso, querido, a única coisa que nós não estávamos fazendo era adorando a Deus no momento que nós deveríamos estar adorando. E isso é muito sério, meu irmão. Então isso são sintomas de nos tornarmos indiferentes a Deus e às coisas de Deus. E é suave. É muito comum você encontrar num culto pessoas saindo pela porta chorando, em crise. E é muito comum você encontrar pessoas saindo pela porta rindo. Aquela pessoa, ela estava no mesmo ambiente que a outra, mas com a palavra cravou e cortou pelo meio, e com a outra é como se ele não tivesse ouvido a palavra. Isso não é uma crítica, meu irmão. Isso é algo que eu e você precisamos analisar dentro de nós, para que, se houver essa indiferença dentro de nós, nós possamos retirar isso urgentemente, ou orar a Deus para que isso saia, porque a tendência disso é cauterizar a nossa fé, e nos tornar pessoas racionais. E quando você se torna racional com as coisas de Deus, meu irmão, isso é um perigo gigantesco, porque as coisas de Deus são espiritual, porque a linguagem de Deus é do céu, e a linguagem do céu não é a da terra, meu irmão. A linguagem do céu é para quem vive no céu, e o negócio é completamente diferente. A matemática de Deus aqui, a matemática do homem aqui na terra é uma, a de Deus é completamente diferente. E se você se tornar alguém racional, você vai deixar de viver as bênçãos de Deus para a sua vida, porque o racionalismo, o racional, o velho homem vai te impedir de viver isso.
Eu imagino, sabe, isso nem faz parte do que eu quero falar, mas vamos usar isso, porque eu entendo que é de Deus. Sabe, eu imagino, queridos, quando houve aquela tempestade, os discípulos estavam dentro daquele barco. Haviam 12 homens ali dentro. Um irracional e 11 racional. Um homem cheio de fé, ousado, e 11 que eram racionais. E Jesus vira para aquele barco e fala assim: vem, sai daí de dentro e vem. E eu imagino os racionais pensando: como que nós vamos sair daqui? Nós vamos pisar ali, nós vamos afundar. Isso é natural, é a força da gravidade. É só fazer um cálculo aqui que nós vamos ver a hora que o nosso peso, colocar o pé na água, nós vamos afundar e vamos morrer. Mas tinha um louco ali dentro, irmão. Tinha um louco ali dentro. Tinha um louco ali dentro. E ele falou: se o Senhor está mandando eu tirar o pé de dentro do barco, eu vou tirar e eu vou botar o pé sobre a água. E eu imagino que ali dentro daquele barco, eu imagino dentro daquele... Você é louco, Pedro, não faz isso, Pedro. Você vai morrer, Pedro. Eu vou meter o pé para fora. E ele pôs, irmãos. Ele pôs, queridos. Ele pode até ter afundado, depois, diante das circunstâncias e diante de tudo mais. Mas quantos de nós colocaríamos o pé para fora do barco, como Pedro colocou? E quantos de nós preferíamos ficar dentro do nosso racional? A maioria de nós, queridos, nós ficamos presos dentro de um racional. Se Deus nessa noite aparecesse aqui, ou se Deus nessa noite falasse no seu coração: filho, larga tudo o que você tem e me segue. Quantos seguiriam? Quantos teriam coragem? Quantos? Quantos teriam coragem de abandonar tudo para viver o que Deus tem? Poucos teriam. Então, queridos, essa indiferença, ela é muito perigosa. Eu me lembro, nunca vou me esquecer, num domingo, às 3h40 da tarde, onde Deus falou para mim: larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. E eu falei: Deus, largar tudo, Deus, e seguir o Senhor. Mas como vai ser a minha família? Eu cuido dela. Eu cuido dela. Eu falei: Deus, eu cuido da sua família. Fique em paz. Eu larguei tudo, irmão. Eu larguei tudo, irmão. E se Deus falar para mim hoje: larga tudo, eu largo tudo, irmão. E vai para uma outra terra. Nós vamos, irmãos. Semana que vem, eu já estou indo visitar uma terra. Eu já estou indo espiar uma nova terra. Para uma outra igreja, querido. Eu já estou indo espiar uma outra terra. Para uma outra igreja, irmão. Isso é loucura. Se você olhar para mim, você vai falar: você é um louco. Sou, meu irmão. Sou, querido. Pode ficar tranquilo. Eu sou sim, não bato bem. E está tudo certo, pode ficar em paz. Não bato bem mesmo. Não espere muita coisa normal, porque não tem. Então eu vou buscar uma outra terra prometida sim, e vou dar continuidade naquilo que Deus tem para fazer. Mas entenda, meu irmão, essa indiferença é o perigo, e eu diria que é o veneno que tem tomado o coração de muitos cristãos nos dias de hoje. E dentro disso eu anotei algumas coisas que eu quero levar você a refletir rapidamente, algumas verdades que eu quero levar você a refletir rapidamente. E a primeira verdade, ela está lá em Mateus 24 mesmo, no versículo 37. Mateus 24, 37, ele diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Queridos, esse versículo, ele traz para nós uma afirmação, porque ele está dizendo: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele virá nos buscar, meu irmão. E isso tem que alegrar o meu e o seu coração, isso tem que encher o meu e o seu coração de alegria, porque uma certeza nós temos: ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar, não no meu tempo e nem no seu tempo, mas uma coisa eu sei: ele virá nos buscar. Mas também diante desta afirmação,
eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo: se Ele vier me buscar, Ele me levará com Ele? Se Ele vier me buscar, Ele me levará com Ele? E essa pergunta, meu irmão, eu e você, nós temos que responder com certeza no nosso coração. Nós temos que responder com convicção dentro do nosso coração. Essa é uma pergunta que você precisa fazer e precisa responder. Você precisa ter essa certeza em seu coração. Não adianta nós ficarmos andando e andando, dando voltas. Essa é uma questão que tem que ser respondida por nós. Aliás, essa pergunta é uma pergunta que tem que dirigir a minha e a sua vida todos os dias. Se o Senhor vir hoje, Ele me levará com Ele. Porque essa pergunta eu comecei a fazer para mim durante a semana. E muitos de nós caímos no erro, porque nós achamos que um título nos livrará, um título nos levará para o céu. Meu irmão, não é título que leva um homem para o céu, uma mulher para o céu, não é patente que leva um homem. Nós acabamos caindo nesse erro. Quando o Senhor começou a me perguntar sobre isso, Ele estava falando com o filho dele, não com alguém que tem um título de pastor, mas com o filho dele. Meu filho, eu estou te perguntando. E queridos, é uma pergunta difícil. Olha o que Mateus 24:38 diz também. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Essa é uma realidade, irmãos. E nós não devemos viver a nossa vida de qualquer forma. Nós devemos viver a nossa vida preocupados, sim, com a vinda do Senhor. E o que eu vejo, queridos, é que cada dia mais nós estamos vivendo a nossa vida preocupados com tantas coisas. Eu vejo cristãos preocupados com tantas coisas. Meus irmãos, a nossa vida ela é muito simples. Nós não precisamos de muito para ser feliz. Nós não precisamos de muito para ter uma vida boa. Mas nós somos levados o tempo todo a entrarmos em lugares, a nos complicarmos e nos perdermos no meio de tudo isso. E é exatamente isso que Satanás quer, que eu e você sejamos enganados, levados por tudo isso. Porque quanto mais nós estamos envolvidos com esse mundo, queridos, menos nós temos tempo para o Senhor, menos nós temos tempo para Deus. A nossa prioridade não é Deus. Amém? Agora olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja, queridos, nós precisamos viver a nossa vida de uma forma diferente. Nós cristãos temos que ter uma postura diferente. Nós precisamos dar atenção a esse tipo de coisa. E eu também não estou aqui dizendo nada sobre você não ter nada, sobre você não ter uma vida boa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, meu irmão, é: responda essa pergunta no seu coração. Se o Senhor vier hoje buscar a igreja dele, você irá com ele? Você estará com ele? Uma segunda verdade está lá no versículo 39. 39 de Mateus 24, né? E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá
na vinda do Filho do Homem. Queridos, eles não perceberam nada. Ou seja, tudo estava acontecendo diante dos olhos deles e eles não perceberam nada. Será que há uma semelhança com os dias de hoje, meu irmão? Dá uma olhada para o mundo em que nós estamos vivendo. Dá uma olhada para os acontecimentos diante dos nossos olhos, meus irmãos. Os dias estão cada vez piores. As coisas estão acontecendo cada vez pior diante dos nossos olhos. Mas a impressão que eu tenho é que nós ainda não conseguimos perceber isso. Nós ainda estamos preocupados com as coisas deste mundo. Eu vejo que aquelas pessoas do tempo de Noé, eles estavam insensíveis a Deus ou indiferentes a Deus. E eu volto e repito a você, querido, isso pode acontecer dentro da igreja. Isso pode acontecer comigo e com você dentro da igreja. Eu posso estar num culto e o meu coração estar extremamente frio. Eu posso estar num culto e nesse momento você está sentado aí dizendo assim: que hora que esse cara vai parar de falar? Porque eu não estou aguentando mais ouvir ele falar. Deus, em nome de Jesus, pede para ele parar de falar agora, pede para ele encerrar. Você pode estar sim, querido, dentro da igreja. Está tudo acontecendo diante dos olhos e culto após culto, não há mudanças. Você vem para um culto, você ouve uma palavra, mas a sua vida continua a mesma, e mais uma palavra e a sua vida continua a mesma, e mais uma palavra e a vida continua a mesma. Vem nas reuniões de oração e nada acontece, nada muda, nada transforma. Sabe, queridos, esse tipo de coisa, olha, deixa de cultuar a Deus por qualquer motivo. Não vi você na igreja, meu irmão, é que eu fui numa festa de aniversário, nada contra a festa de aniversário. Não vi você na igreja, é que eu fui viajar. Na outra semana, não vi você na igreja, irmão, é que eu tinha um compromisso. Não vi você na igreja, meu irmão. Vai acontecendo, queridos. O compromisso com a obra de Deus, com o corpo de Cristo, cada vez mais tem ficado difícil. Agora, olha a consequência daqueles que não perceberam nada. Volta lá, versículo 40 e 41 ainda. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. E aí que está a questão, meu. E aí que está o problema, querido. Como nós sabemos? Como nós vamos descobrir isso? Por isso nós não podemos ser indiferentes, irmãos. Aliás, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é se tornar indiferente a Deus. Essa é a pior coisa. Eu diria que é a morte espiritual de um cristão, se tornar indiferente com Deus. Olha o que Apocalipse 3,15 diz. Apocalipse 3,15 diz. Vamos na Bíblia. Aqui está um fato claro de indiferença. Olha lá. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Alguém indiferente com Deus é alguém assim, meu irmão. Ele não é frio e nem quente. Nem frio e nem quente. Agora, queridos, escute bem o que eu vou dizer para você. A conversão na vida de uma pessoa, ela tem que ser algo radical. Diga radical. Diga de novo, radical. Mais uma vez, radical. Meu querido, a conversão na vida de uma pessoa tem que ser radical, meu irmão. É alguém que roubava, e de repente você vê ele com um monte de sacola na mão, indo de porta em porta, batendo na porta da casa das pessoas, dizendo: ó, vim trazer o que é seu, roubei, isso aqui era seu, eu roubei, isso aqui é seu, roubei também, isso aqui era seu, roubei também, isso aqui também roubei, isso aqui também roubei, e estou devolvendo.
Tem que ser radical, meu irmão. Sabe qual que é o problema? A conversão nos dias de hoje não tem mais radicalismo. As pessoas se convertem hoje e é como se elas fossem crentes há 30 anos. Meu irmão, você tem noção do que é um encontro com Jesus? Alguém que se encontrou com Jesus. Meu irmão, aquela mulher samaritana que estava naquele poço, arrancando água ali, e quando ela encontrou-se com Jesus, e Jesus conversa com ela, e quando ela entendeu quem estava falando com ela, o que ela fez? Ela continuou tirando água do poço, encheu os cântaros dela, e voltou para a casa dela, tranquila, seguindo com a vida dela. Foi isso que aconteceu, meu irmão? Não, querido. Ela meteu o pé nos cântaros, ela jogou tudo de lado, e ela saiu igual uma doida, correndo na cidade, dizendo, ele está lá, Jesus está lá, eu encontrei ele, aquele que mata a sede está lá, vão para lá, vocês não fazem ideia, eu encontrei o tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso, eu encontrei tudo o que eu preciso para a minha vida. Isso é radical, irmãos, isso é radical, é deixar tudo, é abandonar tudo, é trocar os amigos, é trocar as pessoas, é deixar tudo de lado e estar na casa do Senhor, vivendo o plano e o propósito do Senhor. Mas hoje, a impressão que eu tenho é que conversão, queridos, virou um processo. Entreguei a minha vida para Jesus, que bênção, fica todo mundo feliz, ei, glória a Deus. Irmãos, você não está entendendo, querido. Alguém que entregou a vida para Jesus é radical, querido. Eu preguei há dias atrás aqui acerca do apóstolo Paulo, que era Saulo. O cara matava crente, o cara se converteu, o cara que matava crente passou a salvar pessoas. Ele perseguia os cristãos, e agora ele não perseguia mais, agora ele jogava no time de Jesus e ganhava cristão. Isso é radical, meu irmão. Agora, hoje, radical é o irmão que vem 2 cultos por semana na igreja. Você está muito radical, está muito bitolado. Estou vendo que você está indo 2 vezes por semana na igreja. Isso é sério, meu irmão. Toma cuidado para você não ficar bitolado, viu? Radical é o irmão que levanta a mão no culto e dá glória a Deus. Glória a Deus! Nossa, radical. Esse é radical, hein? Meu Deus, radical. Nossa, para que isso? Nossa, não tem necessidade de nada disso. Esse é o evangelho que eu e você estamos vivendo hoje. E o fato de nós estarmos vivendo isso hoje, tem muitas pessoas que não têm coragem de pôr para fora o amor por Jesus, porque estão preocupadas com as pessoas que estão dentro do ambiente. Se eu der um grito aqui, o que vão pensar? Se eu sair correndo aqui dentro da igreja, o que vão falar? Se eu me jogar lá na frente da igreja igual um louco por Jesus, o que vão pensar? O tempo todo é isso que permeia a minha mente e a sua mente. A minha vontade mesmo era gritar o culto inteiro, mas eu não posso, porque o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Meu irmão, melhor que você fosse quente ou frio, querido. Toma uma decisão na sua vida, cara. Ou seja quente, ou seja frio. Mas não seja morno. Lembre do que eu disse, radical, tem que ser radical. As pessoas têm que olhar para você e falar para você, cara, eu vejo conversão na sua vida, eu vejo mudança na sua vida, você não é mais o que você era, você não é mais o mesmo, é impressionante o que Jesus Cristo fez na sua vida. Eu me converti. Nós estávamos sexta-feira na casa do Valmir conversando, e eu achei muito legal, tinha uma pessoa lá, e ela estava falando sobre o Miller. Quem já viu falar sobre o Miller, jogador de futebol?
né? O Miller era um atacante de um time muito bom, né? Maravilhoso, foi tricampeão mundial, né? Estava lá o Miller. Então, se você tem dúvidas sobre esse, vai lá procurar que você vai entender, e certamente você vai passar para o nosso lado. Mas tudo bem. E ele estava falando que esse cara, jogador de futebol, ele virou um pastor. E aí ele estava falando, ele falou, rapaz, eu estive com ele num lugar, e a única coisa que esse cara falava era Jesus, cara, Jesus, Jesus. Ele não perdia uma oportunidade de falar de Jesus. Como é gostoso você ver, tudo que falava, tudo que girava, ele já saía com Jesus. Porque Jesus, porque Jesus. E meus irmãos, tem que ser radical. O teu trabalho, as pessoas precisam ver essa mudança. Na igreja as pessoas precisam ver essa mudança, a sua família tem que ver essa mudança, tem que ser radical. Mas tem pessoas que já entregaram a vida para Jesus há 20 anos, e ninguém às vezes nem sabe que é cristão ainda, porque talvez estão indiferentes a Deus, caíram nesse erro da indiferença a Deus. Vem na igreja todo sábado, toda quarta, entrega o seu dízimo, participa de ministérios e faz tantas coisas, mas não é nem frio e nem quente. Uma terceira verdade está lá no versículo 42. Vamos correr. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto, vigiem. Vigiar aqui, queridos, quer dizer, não sejam indiferentes. Vigiar aqui quer dizer, estejam sensíveis. Também quer dizer, estejam atentos, estejam quentes. Quentes. Meu irmão, quando você vai orar do lado de alguém quente, quando você pega um crente quente para orar, é 2 palavras e o negócio já começa a fritar. Agora, quando você pega um crente frio para orar, meu irmão, só pelo Jesus Cristo mesmo, você começa a orar. Quando você pega um crente quente para orar, meu irmão, rapaz, você está orando, o cara já está dando pulo e puxando e virando. Aí você prega um crente frio para orar. Você vai orar com ele, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Você está ali orando, Pai, em nome de Jesus, toca na vida desse homem, toca na vida dessa mulher, meu Deus, faz um milagre, e não sei o que lá. Aí de vez em quando você abre o olho para ver se ele está na sua frente ainda, porque nem um amém sai. Você está aí? Está com o olho fechado. Você não sabe se está dormindo, se está acordado, daí você dá uma chacoalhada, né? Para ver se está acordado. Irmão, isso é loucura. Vigiar significa levar uma vida correta, independente do dia e da hora em que o Senhor virá. Isso é vigiar, é viver uma vida correta, é viver uma vida reta diante de Deus e dos homens, porque você não sabe o dia que Ele virá. Não, eu vou me consertar, não, meu irmão, é agora. É não aceitar suborno, é não fazer as coisas erradas, é não se inclinar para o lado errado. Meu irmão, nós somos crentes, e nós temos que ter uma conduta de crente. As coisas certas, elas são certas e ponto final. E ainda que nós tenhamos prejuízo, nós temos que fazer o que é certo, honrando a Deus. Honrando a Deus. E esse é um grande desafio, em tudo, principalmente quando envolve a nós no nosso trabalho. Quando pessoas tentam, de alguma forma, nos prejudicar. Não pode. Hoje à tarde eu estava aqui preparando a palavra, né? E aí a Rose me mandou uma mensagem, ela falou assim para mim, ó, eu vim aqui no mercado e aí o cara bateu no para-choque do carro, que bateu na traseira do carro aqui, e o cara o cara tem uma cara de doido, a esposa do cara mais doida ainda, né? Eu falei para ela, fique em paz, deixa isso para lá, está tudo bem, não se preocupa, Deus vai nos proporcionar, consertar isso e está tudo certo. Irmãos, por mais que você esteja certo, existem determinadas coisas que como cristão, nós precisamos saber nos portar.
Não fica bem para um crente quebrar o pau no estacionamento do mercado. Imagina a Rose discutindo com os caras no estacionamento do mercado. Daqui a pouco chega os WhatsApp da vida aí, os videozinhos da internet. Ó a Rose quebrando o pau com o cara lá no estacionamento do mercado. Vou te matar, mata você. Isso é coisa de crente, mano. Mas eu estou sendo lesado, pastor. Meu irmão, Jesus disse que mesmo perdendo nessa terra, nós ainda iríamos ser ganhadores. Não se preocupe, meu irmão. Pessoas podem te prejudicar. A Bíblia diz que o justo, ainda que ele caia, Deus o levantará. Deus o levantará, querido. Não tema, não se preocupe, mas tenha uma vida correta e coerente. Meu irmão, pessoas podem chegar para você e dizer assim, cara, mas se nós formos por esse caminho, nós podemos ganhar um pouquinho mais. Se nós não emitirmos nota, dá para tirar um troco a mais, porque isso aqui nós vamos dar para o governo. Meu irmão, se nós fizermos esse negocinho aqui, vai dar para tirar um troco a mais. É verdade, meu irmão. Agora a pergunta é, isso está alinhado com a Bíblia? Não. Então isso não faz parte da minha e da sua vida, ou pelo menos não deveria fazer. Olha o que 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 28 diz: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se eu sou nascido dele, eu preciso praticar o que é justo, meu irmão, o que é correto. Eu sei que o mundo aí fora, o que ele diz é que quem avança e quem prospera é quem não paga imposto, é quem faz coisa errada. Eu sei, meu irmão, o crime aí fora compensa. Mas eu e você somos cristãos, e isso não tem a ver comigo e com você. Eu e você escolhemos a Bíblia para nortear a nossa vida, e é assim que tem que ser. Assim precisa ser a nossa maneira de viver, sermos justos. Justos com o nosso patrão, com os nossos empregadores. Meu irmão, você precisa ser justo, você precisa honrar o teu empregador, você precisa entregar o seu melhor na empresa que você trabalha, você precisa entregar o melhor para o seu cliente, você precisa mostrar que você é um cristão, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Já pensou no dia e na hora que o Senhor vier, o seu amigo virá para você e falar para você, vamos fazer um esquema? Tá, qual que é o esquema? O esquema é o seguinte, a gente tira esse pedido aqui hoje, a gente não emite nota, não emite nada, a gente tira por fora, carrega no carro e leva. Mas isso aí está certo? Nosso patrão não está sabendo. Não, cara, mas o nosso patrão ganha muito dinheiro. E a gente está aqui, ó, trabalhando há 20 anos já, sofrendo. Chegou a hora da gente se dar bem também, é verdade. E você carrega o carro feliz e sai dirigindo contente, já pensando na grana que vai vir. Mas naquela hora você encontra o Senhor no caminho de Damasco. Eis que vim buscar a igreja. Eu vim te buscar. Aleluia. E aí? E aí? Não deu mais, irmão. Não dá nem tempo, querido. Então preste atenção, reveja os teus conceitos, reveja seu posicionamento como cristão em todas as áreas da sua vida. Amém? Uma outra verdade que eu quero compartilhar, quarta verdade, versículo 43 de Mateus, né? Isso. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmãos, nós precisamos ter um estilo de vida
numa espera ativa pela vinda do Senhor. O crente precisa viver a vida esperando a vinda do Senhor. Meu irmão, se tem uma coisa que eu e você temos que ter certeza nessa terra, é que Deus, que Cristo voltará a buscar a igreja dele. Ele prometeu, e a Bíblia diz que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então ele vai voltar, ele voltará, querido. Eu e você precisamos viver uma vida certos de que ele vai voltar, e não só esperar vigilantemente, o tempo todo vigiando, o tempo todo, queridos, atento. Deixa eu prestar atenção nisso aqui, deixa eu prestar atenção aonde eu estou entrando, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, deixa eu prestar atenção em como eu estou me comportando. Seja vigilante, meu irmão, porque tem horas que nós estamos fazendo coisas que nós nem acreditamos que estamos fazendo. Tem lugares que nós entramos. Essa semana eu me peguei diante de uma situação como essa. Falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não é possível que um pastor viva isso, ou passe por isso, ou esteja num lugar como esse. Está tudo errado, Deus. E eu estava tentando ajudar pessoas. Mas nós temos que ser vigilantes, a ponto de dizer, desculpa, meu, perdoa, mas até aqui eu vou, daqui eu não vou. Daqui eu não vou. Mas às vezes por amor, às vezes por tentar ajudar, por querer ajudar, nós entramos em situações que jamais nós deveríamos entrar. Então nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes na nossa casa, vigilantes no nosso casamento, vigilantes com os nossos filhos, vigilantes com o nosso trabalho, vigilante na nossa igreja. Nós precisamos estar vigilantes. Será que nós estamos vivendo uma vida assim? Será que todos os dias, quando você acorda pela manhã, você pensa, e se Jesus voltar hoje? Porque pode ou não pode acontecer, meu irmão? Quem sabe o dia? Quem sabe a hora? Ninguém. Ninguém. Todo dia e toda hora é uma oportunidade para que ele possa voltar. E eu e você precisamos viver dessa forma. Olha o que Apocalipse 16:15 diz. Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Olha isso, irmãos. Eis que venho, está declarado, eis que venho. Só que ele não vai vir de qualquer forma não, irmãos, vai ser assim, ó. E ele está dizendo, eis, né, olha só, aquele que conserva consigo as suas vestes. O que são as vestes aqui, meus irmãos? É a nossa vida. Não exterior, querido, não é a roupa do seu corpo, não. São as suas vestes interior, é o seu coração. Você precisa conservar o seu coração puro, o seu coração limpo, querido. Uma quinta e última verdade, versículo 44. Assim, versículo 44 de Mateus, né? Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, estar preparados aqui, esse estar preparados aqui, é algo que eu quero destacar para vocês nesta noite. Esse estar preparados é estarmos desprendidos a cada dia mais das coisas deste mundo. Queridos, e as coisas que Ele nos oferece, estar preparados é isso, é você a cada dia, o cristão, a caminhada do cristão, a jornada do cristão, ela tem que ser uma jornada de dia após dia, ele estar se desprendendo das coisas que esse mundo nos oferece. Ela precisa ser
cada dia menos do mundo e cada dia mais do céu. A jornada de um cristão é essa. Meu irmão, quem teve fragmentos do céu quer ficar aqui nessa terra? Agora, quem está preso nessa terra quer fragmentos do céu? Não, quer dessa terra. Quer dessa terra. E eu quero até te dar um exemplo muito interessante sobre isso. Está lá em Gênesis 19, 26. Você conhece muito bem essa história. Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Veja, queridos, Deus estava salvando essa família. Deus estava salvando essa mulher. Mas veja o que aconteceu. Deus estava dando a ela uma oportunidade de salvação. Mas essa mulher, Deus dá uma direção para ela, Ele diz, não olhe para trás. Mas essa mulher, ao olhar para trás, ela vira uma estátua de sal. Agora, o que significa esse olhar para trás, querido? Esse olhar para trás nada mais é que o coração daquela mulher estava naquele lugar e não nas coisas de Deus. É alguém que estava indo para a salvação, mas o coração estava onde? Lá em Sodoma. Deus queria dar a salvação, mas ela queria Sodoma. Ah, eu amo Sodoma. Ah, eu amo a prática desse lugar. Eu gosto das coisas desse lugar. Meu irmão, escute bem. Será que eu e você somos diferentes dela? Será que eu e você somos diferentes dela? Será que nós também hoje queremos talvez a salvação, mas o tempo todo olhando para trás, com o nosso coração preso nas coisas daqui? Eu estava ali ontem à noite, na vigília, sentado ali no canto orando, e eu estava dizendo para Deus, Deus, como pode, Deus? Que evangelho é esse? Que o Senhor vira para um homem e diz para ele, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E aquele homem, ele nem titubia, ele chama a esposa, pega as coisas, levanta acampamento e sai, irmãos. Que evangelho é esse, querido? E eu dizia para Deus, Deus, que evangelho é esse, Deus? Que o Senhor leva 100 anos para dar um filho a um homem, e em seguida o Senhor pede para ele o filho que ele levou 100 anos para ter. E esse homem nem sequer questiona Deus. Ele pega o seu filho, os gravetinhos, e ele começa a caminhada para entregar o filho. E eu comecei a chorar e dizer, Deus, nós não temos coragem de entregar um sábado para o Senhor. Quando nós teremos coragem de entregar um filho para o Senhor? Deus, nós não temos coragem, Deus, de entregar uma semana para o Senhor. Quando nós vamos ter coragem de sair da nossa terra e do conforto da nossa casa, para irmos para um lugar que nós nem sabemos aonde é ainda, Deus? Sabe, irmãos, nós ainda estamos muito presos a tudo isso, queridos. Nós ainda estamos muito envolvidos com as coisas deste mundo. Nós ainda estamos preocupados com casas, com carros, com dinheiro. E não que isso seja errado, meu irmão, mas isso não pode ser a prioridade da sua vida. Não pode, querido. Nós estamos sendo enganados. O tempo todo nós estamos sendo levados. Sabe, eu vejo casais brigando
porque estão endividados, porque não conseguem pagar as suas contas, porque não vivem dentro de um padrão que deveriam viver. Eu vejo famílias se separando porque compraram um carro que não poderiam comprar, quando na verdade poderiam comprar um carro mais simples e estarem vivendo felizes andando num carro mais simples. Eu vejo famílias se separando porque compraram a casa dos sonhos, mas a casa dos sonhos veio para separar uma família e não unir uma família. Meu irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo, querido. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E se a sua casa é grande ou pequena, se o seu carro é bom ou ruim, me perdoe, mas ele não vai com você para o céu. Ele ficará aqui. Pode ter muito ou pouco, não irá com você. Não irá. Não irá. Então nessa noite eu quero encerrar com Mateus 25, 7. Mateus 25, 7 até o 10. Mateus 25. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram para as prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Sabe, irmãos, são palavras duras, mas são verdades que eu e você precisamos enxergar na nossa vida, querido. Não seja como essas virgens imprudentes. Esteja preparado, esteja com o seu óleo na candeia, viva a sua vida aguardando a vinda do Senhor, porque Ele virá, mas Ele virá num piscar de olhos, queridos, e eu e você certamente vamos estar no campo trabalhando, outros na empresa trabalhando, outros tocando suas coisas, e como será, meu irmão? E como será? E a nossa esposa? E o nosso marido? E os nossos filhos, irmãos? Como será, querido? Eu me lembro, há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa que era muito próxima a mim. Eu até comentei sobre isso uma vez, e eu me lembrei disso hoje, enquanto eu estava terminando de escrever essa palavra. Esse cara, ele teve um sonho, e o sonho dele foi o arrebatamento. Ele teve um sonho de um arrebatamento, e ele é casado, e ele tem 4 filhas, e neste sonho, ele viu a esposa e as filhas subindo, e ele ficando. Ele viu a esposa, naquele sonho, naquele momento do sonho, ele viu a esposa e as filhas subindo com o Senhor e ele ficando. Irmãos, esse homem entrou num estado de choque fora do normal. De manhã ele começou a me ligar desesperado, ele me ligava, e eu não tinha visto a ligação, e eu tinha umas 10, 15 ligações dele, eu atendi a ligação, ele falou: eu preciso falar com você agora, eu tenho que falar com você já, não pode ser depois, tem que ser nesse momento, eu tenho que falar com você, tem algo muito sério acontecendo, e é comigo. E aí eu falei para ele: vem para cá, isso já tem um bom tempo. Na época que nós tínhamos empresa, eu falei: vem para cá, vamos conversar.
E aí ele sentou e ele não conseguia me contar, porque ele estava chorando, indecorosamente, chorando, meu Deus. Eu falei, calma, você tem que me contar o que está acontecendo. Ele falou, cara, eu vou para o inferno, eu estou indo para o inferno, Rogério, esse é o problema. As minhas filhas e a minha mulher estão indo para o céu e eu estou indo para o inferno. Eu falei, da onde você tirou isso? Ele falou, eu vi, é real para mim, Deus está me mostrando. Eu falei, calma, eu falei, isso é um sonho, nós precisamos orar. Ele falou, não é um sonho, é real. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, Rogério, mas eu estou indo para o inferno, e a minha família está indo para o céu, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, calma, vamos entender isso. Eu falei, vamos orar, vamos entender isso em Deus. Eu falei, cara, nós precisamos orar. Eu falei, isso pode ser sim Deus falando com você, mas isso também pode ser o diabo tentando jogar alguma coisa aí, para você desistir do evangelho, para você desistir de tudo. Eu falei, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar e buscar em Deus a resposta. Mas por que eu estou te contando isso? Porque um sonho gerou isso num homem. Um sonho. Imagine você diante de uma realidade. Mas a impressão que eu tenho é que nós ainda não entendemos, ou nós estamos como aqueles da época de Noé, vivendo a nossa vida como se o Senhor não fosse voltar. Mas Noé fechou a porta da arca, queridos, e a água subiu. Que não sejamos eu, não seja você, que não sejamos nós, que estejamos nessa condição, na vinda do Senhor. A Bíblia diz que a igreja ouça o que o Espírito diz. Ouça, meu irmão, feche os teus olhos. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei se você hoje tem se tornado indiferente a Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite indiferente. Talvez para você tanto fez como tanto faz. E isso é muito perigoso, meu irmão. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Se porventura isso estiver acontecendo com você, procure ajuda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, urgentemente na sua vida. Mas não continue como você está, não permaneça como você está. A indiferença, ela tende a cada dia a aumentar mais e mais, e nos levar para longe do Senhor, e nos tornar frios sobre tudo o que envolve Deus, nos tornar seres racionais. Nós passamos a acreditar na ciência somente, e não acreditamos mais no poder, na glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero colocar diante do Senhor, a começar pela minha vida, esta igreja, Pai, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, conforme ministrou esta palavra, testifica esta palavra no coração de cada um dos teus filhos. Nos ajude, Espírito Santo, a entendermos, nos ajude, Espírito Santo, a identificarmos aonde as coisas estão acontecendo. Sonda-nos, ajuda-nos, Pai, a enxergar se há em nosso coração esta frieza, esta indiferença, Pai. E se houver, Deus, ajuda-nos a arrancar esse mal de nós, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a procurar pessoas e pedir ajuda. Senhor, ajuda-nos a termos coragem de abandonarmos tudo isso e começarmos novamente uma vida, um relacionamento com o Senhor, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor. Continua falando com a tua igreja. Eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor, mas o Senhor tem toda a capacidade. Então, de uma forma que cada um possa entender, vai falando com eles, leva-nos para casa e continua ministrando conosco, Senhor. Continua ministrando no nosso coração essas verdades que foram ditas nesta noite, para que haja mudança, para que haja transformação nas nossas vidas, em todas as áreas, Pai. Que haja mudanças radicais na nossa conduta, Senhor. Que nós sejamos pessoas diferentes, com postura diferente, meu Deus. Nos ajude, Pai. É o que eu peço, Senhor, e também é o que eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor.